Olá a todos, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo. Vamos falar da família do Gugu e a relação que eles tinham aí com a Rose e Miriam. Porque agora, após a morte do Gugu, né, o caldo realmente entornou, gente. Entornou, inclusive saiu aqui uma nota em que a família diz, em que a Rose diz, né, que a família logo após o enterro foi até a Rose para que ela assinasse papéis, né, que tinham a ver provavelmente com decisões importantes, né, sobre a herança do Gugu, né? Continuam coagindo a Rose, dizendo que ela largou lá as crianças sozinha, né? E deixou as crianças lá, as crianças ainda nem se recuperaram, né, da morte do pai. Então, assim, pelo que a gente notou, tá? Pelo que se nota nas fotos, inclusive, do Gugu, quando o Gugu estava alegre, passeando, né? Por aí, viajando, é notável a separação, a divisão que existia, né, entre a Rose e Miriam e a família do Gugu. Existe sempre, toda família existe sempre aquele ciúme, né, gente? O filho vai se casar, é muito. Geralmente, né, a mãe do filho sempre fica com ciúme, sempre tem pé atrás, sempre coloca defeito. E a gente nota nas fotos do Gugu com a Rose que eles estavam sempre eles e as crianças, e quando o Gugu estava com a família dele, era ele, o irmão, a irmã, a sobrinha e a mãe. E quando o pai estava vivo, o pai. Muito raramente a Rose está dentro desse núcleo familiar. O que fica muito claro, né? A divisão, aí, a separação, a rixa, né? Como queiram dizer. Pelo jeito, não gostaram da entrada da Rose na família. Eu acredito que eles não incluíam a Rose ali nesse círculo familiar, infelizmente. As crianças também, a gente nota que existe uma distância grande dos filhos do Gugu com as tias, com o tio, com a tia, até com a própria avó, né? Só houve um momento lá no enterro em que essas crianças se aproximaram da avó. É muito raro, eu não encontrei ainda nenhuma foto das crianças, dos filhos do Gugu com a avó ou com os tios. Parece que existia, sim, uma ponte muito grande entre eles, né? E morrendo o Gugu, agora mesmo que a coisa vai deslanchar, porque eu acho que o negócio aí tem a ver muito com o dinheiro também, né? Eles sabiam, a família de sangue do Gugu sabia que ele tendo filhos, tendo uma mulher, né, que mesmo que não fosse esposa legítima, como eu acredito que não era, ia dividir o dinheiro, né? Sempre existe família, sempre existe interesse. A gente tem aí vários casos de artistas ricos, riquíssimos, milionários, em que a família não espera nem praticamente sair do enterro e já começam a brigar pela herança, porque gente que tem dinheiro, gente, infelizmente, é um grande problema. Dizem que o dinheiro é a raiz de todo problema. Eu não acredito tanto dessa forma, né? Eu acredito que o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os problemas. Mas o que acontece? Gente rica, tá? Vive só para ter problemas, para ter pessoas interesseiras em volta dela. Tanto que o Gugu nunca confiou em ninguém, né? E voltando aí para essa coisa da família, a gente viu que eu já tinha notado quando ainda estava no calor da emoção, a Rosemary estava todo o tempo separada. Poucas as vezes, parece que uma vez só, em que ela esteve perto da mãe do Gugu. Talvez ela tenha sentido até vontade, né, de chegar perto, mas parece que existia sim uma energia de rejeição da parte da mãe e da irmã do Gugu, né, impedindo que ela chegasse até perto, né? Eu vi uma distância, ela estava numa distância pequena em que ela não chegou. Geralmente, quando existe amor, união em família, a sogra e a nora se abraçam, né? Vão chorar juntos pela perda. Mas entre elas, a gente via que uma estava chorando de um lado, a outra de outro, né?
E a Rose tá aí praticamente numa guerra, né? Porque tá lá mãe, irmã, irmão, sobrinhos do Gugu de um lado e a Rose do outro. Dizem que a Rose tem aí o apoio do irmão dela. Eu não vi nenhuma pessoa do lado da Rose que se pareça com familiares, né? Lá no enterro, tirando o filho, né? E as filhas, eu não vi, não percebi. Parece que tinha uma empresária do Gugu, alguns amigos que chegaram perto dela, mas me pareceu que a Rose estava muito sozinha. E eu não sei, é uma guerra que ela vai lutar assim muito só, porque existem muito mais força, existe, né? Muito mais força do lado da família do Gugu, inclusive de pessoas públicas, né? Devem provavelmente estar do lado da família do Gugu, porque a Rose não era uma pessoa muito visível, né? Ela estava sempre por trás, sempre escondida, não muito discreta, né? E também tem a questão de que fica notório que a Rose não era, na verdade, esposa do Gugu, né? Por mais que as pessoas venham dizer ela era mulher, ela era isso, ela não era, gente. Isso ficou claro para todo mundo. Nos Estados Unidos, inclusive, isso é uma coisa assim oficial. Existem pessoas que oficialmente são pagas para terem o filho e ficarem de fora de tudo o resto, né? Não ter uma convivência marital, não participar da família em si. A Rose não foi inserida na família do Gugu, nunca foi. Não existia esses jantares, né, em que ela participava, não existia. Vocês viram aí nas fotos, não tem a Rose com a família do Gugu. Tem uma foto da mãe dela em que da mãe dele, em que a mãe dele está super séria. Pelo jeito ela nem gostava, isso é nítido no rosto dela. As fotos em que ela está com o Gugu e com os outros filhos dela, ela está sempre sorrindo. Quando a Rose está perto, ela estava muito séria. E no velório inclusive, né? É lamentável, mas eu notei isso e acredito sim que isso tem a ver com o fato de que ninguém considerava a Rose como parte de um núcleo familiar. Não existe, gente, essa energia, não existe essa transparência, nem da parte da família do Gugu, que não a tinham, não, pelo jeito rejeitam ela totalmente, e nem da parte do resto, os próprios amigos do Gugu mesmo, do núcleo de artistas, né? Ninguém, não tem a Rose como sendo a esposa do Gugu, não. É sempre os filhos, é sempre a mãe, é sempre o irmão, né? Então, assim, eu acho lamentável, acho difícil que ela vai travar uma luta muito difícil, uma guerra, a família não vai desistir, vai continuar brigando, né? E vamos aguardar aí para saber também se se alguma coisa foi oficializada nos Estados Unidos, porque se foi, ela vai ter também aí uma grande barreira, porque nos Estados Unidos as leis funcionam completamente diferente da do Brasil, né? No Brasil existem muitas brechas que ela pode usar aí, em correlação, mostrar fotos, né? Nos Estados Unidos não, existe um termo lá de mulheres que realmente se comprometem a serem mães, né? Colocarem, gerarem essas crianças, mas não tendo ali nenhum direito. Se o Gugu fez alguma coisa nos Estados Unidos, ela vai lutar em vão aqui no Brasil, porque não vai ser fotos que vai provar alguma coisa ali, sabendo que ele nem na mesma casa que ela morava. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Você pode deixar aí o seu comentário. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.